Olá, amigos. Bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de aconselhamento em dependência química. Sou Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo e o tema da nossa aula de hoje é transtorno de personalidade borderline. Borderline é um termo em inglês que significa fronteiriço, na linha, na margem, no limite. E era uma expressão utilizada para diferenciar quem estava entre a neurose e a psicose. Neurose e psicose eram termos atribuídos a quem era portador de algum transtorno mental, alguma disfunção emocional. E aqueles que continuavam compreendendo a sua realidade, continuavam funcionando, mesmo que de forma limitada, eram considerados neuróticos. Hoje nós temos uma variante de termos, como por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático. Uma pessoa que vai para uma situação de guerra e vê muitas mortes, vê muitas pessoas feridas, vê amigos seus morrendo. Ao passar por aquela situação, depois continua apresentando um grau de ansiedade, um grau de estresse, revive muitas vezes aquelas imagens, ouve aqueles sons, não tem um sono adequado, dorme sobressaltada, assustada, hipervigilante. E hoje, até hoje ainda se aprende como a tratar vários tipos de transtorno de estresse pós-traumático. Antigamente, não muito tempo atrás, nós chamávamos isso de neurose e se dizia que a pessoa é um neurótico de guerra. Talvez alguns de vocês, os mais antigos, assim, aqueles que têm um pouco mais de idade, até lembrem-se de termos desse porte. Então hoje não se usa mais essas classificações, neurose, psicose, perverso, normal. Esses termos estão em desuso, dado que cada vez mais se discute a finalidade desses enquadramentos, até aqueles que nós temos hoje que são variados são discutidos. Mas enfim, então borderline ficou, passou caindo essas classificações, neurótico, borderline, psicótico. Então borderline é aquele que está no limite, na linha, entre o neurótico e o psicótico, está na linha, está no limite, está na margem. O texto completa o que nós estamos falando para vocês, o texto que já foi fornecido. Essas expressões foram abandonadas e borderline hoje é uma classificação que se atribui a um tipo de transtorno de personalidade. A gente tem visto vários transtornos de personalidade, pelo menos escolhemos 4 para trabalhar com vocês, e esse é o último dos 4. Embora existam muitos outros, a gente fechou com 4 e eu abri a possibilidade de haver perguntas e dúvidas, mas não houve. Eu acredito então que o que a gente está aprendendo até agora satisfez a todos. O borderline, ele, como todos os outros transtornos de personalidade, ele tem um padrão de funcionamento que é rígido, que é identificável pela rigidez, ou seja, a pessoa demonstra aquele padrão em todos os relacionamentos, em todas as circunstâncias, em todos os tempos. E o borderline tem uma característica interessante, que a sua rigidez e a sua permanência é justamente a instabilidade. O que chama muito a atenção é como essa pessoa tem um alto grau de labilidade emocional, afetiva e de humor. Labilidade aí significa a alta frequência com que a pessoa muda de humor, muda de emoção, muda de afeto. É uma pessoa altamente instável. Ela pode, ao longo do mesmo dia, estar afetada por emoções diferentes e até, muitas vezes, opostas. A gente disse que ia fazer uma diferença entre transtorno afetivo bipolar e transtorno de personalidade borderline. E eu começo com um exemplo que nós temos, inclusive, lá no QG da Paz. Tínhamos há pouco tempo uma pessoa com um grau de transtorno afetivo bipolar muito forte, muito acentuado.
e ele foi descobrindo a sua própria enfermidade, seu transtorno, e além das conversas, além dos trabalhos que ele participava, ele também se permitiu ser acompanhado por um médico psiquiatra, tomava então aí as suas medicações. E como é um trabalho de grupo, essa própria pessoa que era portador de transtorno afetivo bipolar, e lembrando que é o transtorno afetivo bipolar, é o ciclo entre mania e depressão. No quadro maníaco, a pessoa fica eufórica, agitada, acelerada, muito otimista, uma alegria exuberante, como se tudo na vida fosse dar certo. É como se ela tivesse usado uma substância excitatória, uma substância que acelera. Não usou nada. É apenas por conta do próprio transtorno, da própria química do cérebro. É claro, não usou nada em tese. Às vezes acontece, a gente já viu. Remeto a vocês a aula de transtorno afetivo bipolar. Já passamos, já tem algum tempo, mas podem buscar lá nos textos e buscar na videoaula, nas videoaulas, e você vai encontrar. Às vezes a pessoa, inclusive, faz uso para acrescentar, para intensificar, para potencializar essa euforia. Mas ela pode ter essa euforia independente de substância. E chega um momento, né, ela vai ficar aí, talvez, uma semana, um mês, um período, um ciclo. E depois desse ciclo ela volta a apresentar um quadro reverso, um quadro oposto, que é o quadro de apatia, de desânimo, de desalento, de depressão. E fica mais um tempo em depressão e depois volta para a mania. É claro que a gente viu que há 4 tipos, volto a remeter vocês à aula de transtorno afetivo bipolar. Existe a hipomania, ou seja, a pessoa não fica com aquela euforia tão intensa, tão agigantada, euforia mais leve, e às vezes é difícil até de identificar. Mas enfim, é um ciclo. Dificilmente pode acontecer, mas dificilmente essa pessoa tem uma ciclagem muito rápida de, no mesmo dia, mudar de humor. É claro que isso pode ocorrer, mas o que é interessante, a diferença, apesar de ser muito difícil uma pessoa que tem transtorno afetivo bipolar mudar de humor no mesmo dia, difícil, mas não impossível, pode acontecer. Difícil. Mas é diferente que ela vai oscilar apenas nesses 2 aspectos. É a oscilação que, se de um lado ela está eufórica, depois ela está desanimada. Dificilmente os seus valores mudam. É claro que na fase eufórica a pessoa pode fazer mais coisas, aceitar que certas coisas são que não são erradas. Geralmente vai ser a mudança de valores, vai ser em torno de certo e de errado para a vida dela. Então, ela na fase eufórica, ela pode ficar um pouco mais descuidada, ter de repente uma relação sexual ilícita, não usar preservativo, tudo por conta da euforia. Mas os valores morais. Quem ela acha, quem tem transtorno afetivo bipolar, quem ela acha que é uma pessoa que faz mal para ela, uma pessoa ruim, ela vai continuar com essa ideia. E quem ela acha uma pessoa boa, ela vai continuar com essa ideia. O transtorno afetivo borderline, a pessoa tem, assim, inclusive, essas mudanças. Uma hora ela está amando muito uma pessoa, está dizendo que uma pessoa é maravilhosa, está elogiando uma pessoa, e no mesmo dia, de repente, ela está com o sentimento, com o pensamento, com as emoções completamente inversas. Aquela mesma pessoa que ela estava elogiando, que ela estava enaltecendo, que ela estava idealizando, colocando num pedestal, de repente aquela pessoa passa a ser demonizada, passa a ser a pior das pessoas. E isso pode se inverter de novo no mesmo dia, voltar ao grau de idealização, ao grau de idolatria, ou seja, uma oscilação brusca em relação a várias coisas, não só a euforia e a depressão. Isso também pode acontecer. Ela pode modificar várias vezes ao longo do dia, alegria, euforia,
e de repente está triste. Mas o borderline não é só isso. Ele muda também os seus afetos em relação às pessoas, ele muda a sua maneira de ver a vida. É uma pessoa, em geral, muito que se entrega intensamente. Às vezes eu leio nas mídias sociais pessoas que postam o seguinte, dizem, eu amo muito, mas na hora que eu canso também desisto de vez. Cuidado, você que coloca uma frase dessa, cuidado que você pode ser borderline. O borderline é assim, né? Ele ama intensamente, se integra intensamente, ele se doa intensamente. O borderline, ele é muito intenso. Por essa intensidade, muitas vezes, ele pode vir a se tornar pegajoso, se tornar inconveniente para uma pessoa que queira um pouco mais de espaço. E aí o outro vai acabar de alguma forma sinalizando isso. E aí ele também é muito sensível. O borderline, ele é muito melindroso. Ele é muito suscetível à rejeição. Qualquer sinal de rejeição, ele pode se fechar como aquela plantinha que a gente toca, dormideira, tocou, ela se fecha automaticamente. Ele pode vir se fechar. É claro, ele pode insistir. Ele pode, isso aí pode variar de pessoa para pessoa. Nem todos os transtornos, mesmo sendo a mesma categoria, são exatamente iguaizinhos. Alguns podem se tornar perseguidores, pode começar a perturbar, começar a ir atrás, começar a ligar para a pessoa, insistir e perseguir a pessoa no trabalho, onde a pessoa vai, se tornar um perseguidor, sufocar a pessoa. E pode acontecer, raramente acontece, é muito difícil, pode inclusive se tornar violenta, se sentir tão rejeitada e que acabar tendo um ato de vingança e machucar a outra pessoa mais seriamente. Mas, em geral, a pessoa vai ter esse desejo de vingança, mas de uma forma mais abrandada, vai ficar mais na área da fantasia, do falar, do desejar mal. Mas é uma pessoa melindrosa, ou seja, se magoa com muita facilidade. Tem uma necessidade imensa de ser amado, de ter atenção, de ser cuidada. Então faz tudo para ter isso de volta. E quando não recebe de volta, se aborrece, se chateia. E às vezes, se tiver já uma outra oportunidade de se ligar a uma outra pessoa, abandona o anterior, vai para o seguinte. É uma pessoa que pode oscilar muito rapidamente, se apaixonar muito rápido por alguém, e de repente um fato qualquer fazer com que ela esfrie completamente e se desinteresse tão rápido como se apaixonou, se desinteresse pela outra pessoa. O que faz o portador de transtorno borderline usar a substância, uma das questões que fazem a pessoa usar é essa angústia da solidão, esse medo de estar sozinho. E muitas vezes usa para aplacar seu sofrimento ou para se punir, para se castigar. É muito comum quem tem transtorno de personalidade borderline se ferir, cortar os pulsos, tentar suicídio, tomar medicação para poder morrer ou às vezes ou lesionar o seu corpo. E faz isso numa fantasia de punir alguém ou punir a si mesmo, castigar-se a si mesmo. E aí a substância às vezes entra com isso, principalmente aquelas substâncias que a pessoa sabe que danifica. Substância como álcool, crack, heroína, embora aqui no Brasil tenha muita pouca oferta dessa substância, essa substância com alto poder destrutivo, alto poder de fazer mal. E a pessoa então usa com essa finalidade, de se ferir, de se machucar, de chamar a atenção por esse caminho. Como ela também tem uma grande necessidade de agradar as outras pessoas, como os adolescentes têm, nós vamos na próxima aula provavelmente falar da vulnerabilidade da infância e da adolescência, e vamos aproveitar para fazer uma única aula para encerrar esse módulo de vulnerabilidade, e vamos falar
da questão do adolescente e da família, da codependência, das relações simbióticas, o que nós chamamos hoje de relações simbióticas neuróticas. Aí a gente utiliza um termo antigo de neurótico para classificar e explicar uma relação de um grupo ou de um grupo familiar, relações disfuncionais, relações doentias. Na próxima aula vamos falar disso. E uma coisa que a gente vai lembrar é que o adolescente ele tem uma grande necessidade de pertencer, de fazer parte de um grupo, de estar ligado, de estar vinculado a um grupo. Isso é característica do adolescente. Ele vai aprendendo, conforme se desenvolvendo, a ter a sua própria personalidade, ter a sua individualidade, vai fazer parte do grupo, mas ele não vai perder a sua individualidade. Mas quando ele é adolescente, muitas vezes o grupo e o indivíduo se confundem pela sua necessidade de aceitação. Pois bem, o borderline ele vai se tornar um adulto e muitas vezes, para poder agradar o outro, para poder ser aceito o outro, ele vai seguindo o que o outro quer, se permite fazer o que o outro quer enquanto ele tiver do outro o que ele quer também, que é amor, que é atenção, que é carinho, que é cuidado, é o amor idealizado, o amor para sempre, o amor que não acaba, essa garantia que nenhum de nós tem. A gente vive um dia de cada vez. Às vezes é até complicado falar isso, principalmente numa sociedade em que a gente procura a nossa, que diz por aí, a nossa cara metade, né? O nosso amor eterno, o nosso amor para sempre, e às vezes temos a felicidade de encontrar alguém que realmente a gente possa caminhar até o final dos tempos, mas isso não é uma garantia e as pessoas mudam e não tem como saber o que o tempo, o que a vida vai fazer com cada indivíduo. E às vezes tudo aparenta que aquela pessoa, por exemplo, a pessoa às vezes casa numa igreja, casa com uma pessoa cristã, uma pessoa de muitos anos de fé, e estou falando algo que eu vejo bastante na minha profissão, na minha área, e os tempos vai passando, de repente aquela pessoa muda a cabeça e daqui a pouco ela abandona a fé, abandona a igreja, abandona a religião, não quer saber de família, e o amor que parecia eterno se desfaz. A gente convive com isso, né? Não fica se apegando a uma fantasia de que a gente tem a segurança de um amor, que o amor do outro é garantido, é certo. A única coisa que a gente tem certeza nesse mundo é do amor de Deus. E a outra certeza que a gente tem é que um dia vai partir e, como dizem por aí, né, e que a gente não tem como escapar dos impostos. O resto, tudo está em aberto, tudo é possível. Mas uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ela quer garantia, ela quer certeza. E ela quer que o outro tenha comportamento, tenha condutas que demonstrem isso. E quando isso não acontece, ela se sente magoada, ela fica ressentida. E se isso fosse repetindo, fosse aumentando, ela pode perder o interesse e partir para outra, ou, como já disse, volta a repetir, pode começar a sufocar a pessoa, a perseguir a pessoa, a ficar atrás da pessoa, a fazer papel de vítima, chorar, tentar se matar, enfim, por aí vai. A gente, então, vai terminando por aqui, lembrando que quando a gente for falar de aconselhamento e a gente pegar uma pessoa que tem esse transtorno, o que ela vai tentar fazer naquele primeiro momento, já que o vínculo de um conselheiro, de um terapeuta, de alguém que a ouve, de alguém que atende, é um vínculo importante, ela tem essa necessidade de fazer vínculo e ela vai tentar agradar, inclusive abandonar os sintomas. Inicialmente ela vai deixar de usar para agradar quem atende, mas não é uma mudança, ainda não é uma mudança verdadeira. A mudança verdadeira virá quando ela reconhecer o próprio transtorno. Porque assim que houver na cabeça dela uma falha, aquele que ouve, aquele que aconselha, aquele que ajuda, né, e que ela quer agradar, assim que houver uma falha, a doença volta. A doença, seja ela qual for, a doença associada, as comorbidades voltam. No caso aqui, a gente está tentando tratar transtorno de uso de substância, então
a pessoa para de usar, né, demonstra que está bem e vai elogiar o seu trabalho, vai elogiar o meu trabalho, até acontecer algo que a frustre, acontecer algo que a desagrade. Então você, que era o herói dela, passa a ser o bandido, o vilão. Você que fazia um ótimo trabalho passa a ser um péssimo profissional e ela começa a te criticar. E mais adiante, se mudar alguma coisa, ela volta a mudar de novo. Isso é o transtorno. É o cuidado que a gente tem que ter para não se iludir, né? Nesse aspecto, a gente precisa pensar em Jesus de duas maneiras. Primeiro, Jesus não confiava em ninguém. Não confiava nesse sentido de ser elogiado. Ele sabia que as pessoas eram inseguras, eram que mudavam. Todo ser humano tem um pouco disso, né? Não tão forte. O que vai diferenciar a maioria de nós, de quem tem transtorno de personalidade, é a rigidez. Tudo que eu falei de todos os transtornos, a gente tem uma coisinha ou outra. Mas quando isso se torna muito forte, é que começa a atrapalhar a nossa vida. Quando se torna muito intenso, é que começa a atrapalhar a nossa vida. Quando a gente tem dificuldade de mudar, a gente tem dificuldade de reconhecer, inclusive, a própria esquisitice, aí se torna um problema mais sério. Mas na medida que a gente vai reconhecendo, vai se enxergando, o caminho para a mudança está aí aberto. Então, a gente vai ouvir essas pessoas, vai atender, vai identificar alguns transtornos, e como Jesus fazia, né? Não fica muito feliz. Não é só o borderline que vai te fazer elogio, né? O borderline, o psicopata, se vocês lembrar da aula, o sociopata, quem tem transtorno social e de antissocial e por aí vai, né? E outros transtornos também. O narcisista, ele pode ser muito manipulador. Então a gente vai estar trabalhando com essas pessoas com o devido respeito a elas, o devido cuidado, sem ficar muito eufórico com os elogios, com as mudanças rápidas e repentinas, mas tomando cuidado para ajudá-las a mudar de uma forma mais profunda, não simplesmente deixar de usar, mas se curar no máximo possível na sua extensão de personalidade. E como Jesus, apesar de Jesus não confiar nesse aspecto, ele confiava no ser humano no sentido do seu potencial de mudar, de crescer. Se ele não confiasse, ele não vinha para nos ajudar, para nos resgatar, para nos dar essa possibilidade de mudarmos. Então, todo mundo tem potencial de mudança, não importa. O problema é quando eu falava de transtorno de personalidade antissocial, um dos mais difíceis de ser trabalhados, eu dizia isso. Também outro vídeo que eu remito a você, peço que você volte a ver, que apesar de ser muito difícil, é possível a mudança. Então é isso, a gente fica por aqui por hoje. Eu deixei um questionamento aí no texto que eu dei para vocês sobre rejeição. O que você faz, como é que você reage aos seus sentimentos de rejeição? Rejeição é um sentimento muito... Sentir-se rejeitado é muito difícil, ninguém gosta, é doloroso. E pode ser a rejeição real, qualquer um pode ser de fato rejeitado. O próprio Jesus, que eu citei agora, foi rejeitado. João diz que ele veio para que eram os seus e os seus não o receberam. Então, rejeição pode acontecer com qualquer um. Às vezes a gente fantasia. Se a gente tiver um pouco de transtorno, principalmente aquele transtorno que desconfia de tudo, você se lembra dele, o paranoia, o transtorno de personalidade paranoide. Então, quem tem transtorno de personalidade paranoide vai ver rejeição onde não existe. Mas o que a gente faz? A gente se esconde, corre, fica com raiva, se vinga, ou tem vontade de fazer essas coisas, mas não faz. Essa foi a pergunta, essa foi a ideia. Para a gente poder avaliar os nossos próprios sentimentos. E eu diria que a maneira saudável de fazer, que a gente pode fazer, é falar com Deus, né? Enquanto a gente se sentiu rejeitado, para Deus nos confortar e conseguir abençoar a pessoa que nos rejeitou e deixar que Deus coloque em nossas vidas pessoas que realmente gostem da gente, nos ame e nos aceite do jeito que nós somos, tá bom? É só uma ideiazinha para a gente pensar, a gente refletir. Futuramente a gente vai ter um curso de saúde emocional. Vocês que fazem esse curso poderão participar e também outros que mesmo que não participaram desse poderão aprender coisas para si mesmas.
Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Aguarda aí o retorno de vocês. Como já disse, preciso desse ok de vocês de volta para lembrar que eu não estou aqui sozinho, tá? Vocês estão comigo. Ficam com Deus e até a próxima.